Salve galera, Mugen aqui e esse é mais um Cofre Bizarro. Hoje eu vim trazer para vocês um relato de uma história macabra que aconteceu num arcade barra fliperama barra bar que aconteceu nos anos 90. Antigamente era muito comum encontrar fliperamas no barzinho da esquina. E no final dos anos 90 era comum também encontrar KOF 97 e 98 para jogar nos arcades. Geralmente era um ponto de encontro depois da escola. Ir ao fliperama era um programa bem divertido, pois lá você encontrava seus amigos, batia um papo, jogava, desafiava, tentava ganhar ficha, tentava zerar um jogo, jogava em dupla o Metal Slug, né? E também dava pra ver a galera mais velha jogando e mostrando suas habilidades. Como geralmente era um bar, era comum encontrar crianças jogando contra adultos. Você jogava e por indução já fumava também, porque sempre tinha um adulto fumante do lado, né? É tanto que na maioria dos arcades já vinha acoplado um cinzeiro para colocar o cigarro. Nessa época também um dos objetivos era deixar as suas iniciais gravadas no jogo, mostrando qual foi a sua melhor pontuação. Nessa época eu mesmo tentava gravar minhas iniciais na KOF 97. Ia lá todo dia, gravava em primeiro lugar, mas sempre que voltava no outro dia, já tinha mais 2 nomes à frente. Então, no outro dia já tentava de novo. Por incrível que pareça, até hoje eu ainda lembro qual personagem que eu usava e qual macete, que era o Benimaru, e sempre fazendo magia frente A, né, para dar perfect e ganhar a pontuação máxima no final do jogo, para poder gravar o nome, né? Mas por mais que eu colocasse meu nome em primeiro lugar todos os dias, sempre quando eu voltava lá no fliperama, né, já tinha 2 nomes acima do meu, sempre estavam tirando a minha posição, né? E isso me trouxe uma curiosidade, então comecei a perguntar quem eram essas pessoas que estavam tirando a minha posição, e não sabia, nunca encontrava quem era, né? Daí o tempo foi passando e eu sempre fiquei com aquela curiosidade, né, pra saber quem é, né? Porque na minha cabeça eu tinha 2 rivais, né, mas que não sabia quem era. Daí então tive uma ideia que eu já deveria ter feito há muito tempo antes, né? Perguntei pro dono do bar quem era que tava tirando a minha posição no fliperama, né? Então ele falou. Ele disse que tinha 2 caras mais velhos, né, que vinham jogar à noite e que sempre jogavam juntos e passavam muito tempo jogando durante a noite, né? Aí acabava tirando a minha posição. Daí então dei um jeito de jogar lá à noite também, né, para conhecer esses rivais, né? Assim que cheguei no bar, já vi de cara os 2 jogando. Eram 2 adultos. Os 2, cada um tava com um cigarro na mão e jogando um jogo de alto nível na KOF 97. Daí então, discretamente, comprei minha ficha e fiquei esperando eles 2 terminarem a FT deles, né? Então, fiquei ansioso esperando a minha vez de jogar, mas ao mesmo tempo tenso também por medo de perder, né? E também somado ao fato
de eu estar ali à noite tornava tudo ainda mais assustador, pois nesse tipo de lugar era comum de vez em sempre, né, rolar um esfaqueamento, rolar um tiroteio, coisa do tipo, né? Porque querendo ou não, tendo fliperama, tendo arcade, mas se tratava de um bar, né? E nos anos 90 o bicho pegava. Mesmo assim, valia muito a pena assistir aquela partida. Era de encher os olhos, já que um jogava muito bem de Yamazaki e o outro jogava melhor ainda de Shoei. Assim que um ganhou do outro, corri e coloquei a minha ficha. Então peguei o primeiro play. Daí os dois olharam pra mim, depois um olhou pro outro e deram uma risada, né? Pois se tratava de uma criança contra um adulto, né? Mas eu não tava pra brincadeira, eu ia jogar sério. Já fui logo pegando meu TR pra ir de Infinita, peguei Iori Orochi e peguei também Leon Orochi. Pra falar a verdade, eu tentei, né? Mas não deu. Saiu 3-1 pra ele, né? O cara jogava muito. Mas eu não desistia. Comprava outra ficha, jogava com um. Depois eles revezavam, trocavam, né? Pra jogar comigo. Mas eu nunca ganhava. Mas daí começou aquela resenha, né? A gente começou a conversar, a brincar, a tirar onda, né? Como geralmente acontecia nesse tipo de jogo, né? Apesar de não ter ganhado nenhuma ficha deles, acabei ganhando 2 novos amigos. Daí então virou rotina pra mim sempre jogar à noite. Nós três sempre jogávamos juntos. E com o passar do tempo, meu nível subiu e eu acabei ganhando deles algumas vezes, né? Na época, acabei ficando de recuperação na escola. Daí então passou-se 2 semanas e pude ir pro arcade. Mas chegando lá no bar, tava tudo fechado. Fiquei surpreso, pois isso não era comum. Então perguntei pro vizinho o que tinha acontecido, porque que tava fechado, né? Então, detalhadamente, ele me contou, detalhe por detalhe, do que tinha acontecido há uma semana atrás. Segundo o vizinho, naquele dia, meus 2 amigos estavam jogando como sempre, né? Jogando, brincando, conversando, com cigarro e também tomando uma cervejinha. Uma linda moça loira estava na mesa, só olhando eles jogarem. Daí então ela começou a trocar olhares com eles, né? Que parecia ser um convite para se sentar na mesa. Então eles foram lá, ficaram junto na mesa com a moça, né? E começaram a bater um papo. O que eles não sabiam é que ela era namorada do dono do bar. O dono do bar, por sua vez, ao ver sua namorada numa mesa com 2 caras, ficou descontrolado. Então, irracionalmente, ele sacou uma arma e começou a atirar para todos os lados. E esse foi o terrível fim daquele arcade, o motivo pelo qual ele estava fechado e com aquela faixa amarela em volta, dizendo não ultrapasse a linha, pois aquele não era mais um local de diversão, e sim uma cena de um crime. Hoje em dia guardo apenas as boas lembranças daquele local e do meu grande amigo Fernando. E de vez em quando ainda jogo online com Roberto.